O valor espiritual do quarto fechado e da oração que Deus vê. Antes de saudarmos, é necessário compreender que a oração não é apenas um ato religioso, mas um encontro profundo entre a alma humana e o Deus eterno. Ao longo das Escrituras, vemos que os maiores moveres espirituais aconteceram quando homens e mulheres decidiram se afastar do ruído exterior para se achegar ao Senhor em secreto. O quarto fechado não é apenas um espaço físico, mas um estado do coração que se rende totalmente à presença de Deus. A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Primeiro tema: a oração em secreto revela um coração sincero diante de Deus. Hoje, dedicaremos este tempo para refletir sobre uma disciplina espiritual que é o termômetro da nossa caminhada cristã: a oração no secreto. O tema central da nossa exortação é que a oração em secreto revela um coração sincero diante do nosso Deus. Muitas vezes, somos tentados a viver uma espiritualidade de vitrine, mas o nosso Senhor Jesus nos chama para a profundidade do quarto fechado. Quando ninguém está olhando, quem somos nós diante do Criador? 1. O ensinamento do nosso Senhor Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o nosso Senhor Jesus estabelece o padrão para a comunicação com o Pai. Ele nos instrui a não sermos como os hipócritas, que buscam o aplauso dos homens. A promessa é clara: o nosso Deus, que vê secretamente, nos recompensará. Isso nos ensina que a sinceridade não precisa de plateia. Ela floresce no silêncio, onde as máscaras caem e sobra apenas a nossa alma diante da santidade divina. 2. A angústia e a entrega de Ana. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, encontramos o exemplo de Ana. Em meio à sua dor e amargura de alma, ela orava no templo. Suas mãos se moviam, mas sua voz não era ouvida. Aos olhos humanos, como os do sacerdote Eli, ela parecia embriagada, mas para o nosso Deus, ela estava derramando o seu coração. A oração em secreto, aquela que acontece no íntimo, mesmo em público, revelou uma mulher que não buscava rituais, mas uma resposta real do Altíssimo. 3. A resiliência de Daniel. No livro do profeta Daniel, capítulo 6, vemos a fidelidade de um homem que priorizava sua intimidade com o céu acima da própria vida. Mesmo sob um decreto que proibia petições a qualquer divindade, Daniel subiu ao seu quarto e, com as janelas abertas para Jerusalém, ajoelhou-se e orou. Aquela oração particular era o que sustentava sua integridade pública. O nosso Deus honrou Daniel na cova dos leões porque ele já o honrava na solitude do seu secreto. 4. A agonia no Getsêmani. Finalmente, olhamos para o maior exemplo de todos, o nosso Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, vemos o nosso Senhor Jesus se afastar dos discípulos à distância de um arremesso de pedra. Ali, em agonia e suor de sangue, ele abriu seu coração ao nosso Deus. Não havia multidões para curar ou fariseus para debater, era o Filho em total rendição ao Pai. Essa oração revelou a sinceridade absoluta de sua missão: seja feita a tua vontade. Para finalizar e usar como aplicação a oração. Pois bem, a oração em secreto é o lugar onde o nosso eu morre para que a vontade do nosso Deus prevaleça. Se a sua vida de oração pública é maior que a sua vida de oração privada, há um desequilíbrio na sinceridade do seu coração. O nosso Senhor Jesus nos convida hoje a fechar a porta, silenciar as notificações do mundo e falar com aquele que nos conhece pelo nome. Que o nosso Deus encontre em nós não apenas lábios que professam, mas corações que se derramam na presença dele. Segundo tema: o quarto fechado nos ensina a desligar-nos das distrações para ouvir a voz de Deus. O quarto fechado, desligando as distrações para ouvir o nosso Deus. 1. O exemplo de intimidade do nosso Senhor Jesus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, o nosso Senhor Jesus nos dá a maior lição sobre prioridade. O texto nos diz que, sendo ainda madrugada, ele se levantou e foi para um lugar deserto para orar. Mesmo com uma agenda repleta de curas e ensinamentos, o nosso Senhor Jesus entendia que o barulho das multidões não poderia substituir a voz do nosso Deus. Ao escolher o deserto, o seu quarto fechado, ele nos ensina que o isolamento intencional é o antídoto contra a distração da alma. 2. O silêncio revelador diante de Elias. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, o profeta Elias estava em uma caverna, cercado por grandes distrações naturais, um vento forte, um terremoto e um fogo impetuoso. No entanto, o nosso Deus não estava no barulho estrondoso. A voz do Criador se fez ouvir apenas em um cicio suave e delicado.
Este episódio nos ensina que, enquanto estivermos focados no barulho das nossas crises e redes sociais, perderemos a direção do nosso Deus, que prefere falar no ambiente calmo do nosso secreto. 3. A instrução de Moisés no monte. No livro do Êxodo, capítulo 24, vemos que o nosso Deus chamou Moisés para subir ao monte e ficar ali. Moisés teve que deixar o povo e as distrações do acampamento para trás por 40 dias e 40 noites. O quarto fechado de Moisés foi o topo da montanha coberto pela nuvem. Ali, sem interrupções humanas, ele pôde receber as instruções precisas para o povo. Isso nos revela que a clareza para as nossas decisões nasce quando nos desligamos do horizontal para focar no vertical. 4. A preparação de Pedro no terraço. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, encontramos Pedro subindo ao terraço de uma casa para orar, por volta da hora 6. Enquanto ele se desligava das atividades da casa e da fome física, o nosso Deus lhe concedeu uma visão que mudaria o curso da igreja. Se Pedro estivesse distraído com as conversas na mesa de jantar, talvez não tivesse ouvido a instrução do Espírito. O quarto fechado é o laboratório onde o nosso Deus prepara os seus servos para novos tempos e novos desafios. Para finalizar e fazermos uma reflexão, podemos afirmar que desligar-se das distrações não é um isolamento vazio, mas um preenchimento divino. Quando fechamos a porta para o mundo, abrimos a janela para o céu. Que possamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus e fazer do nosso secreto o lugar mais importante da nossa rotina, onde a voz do nosso Deus é a única que realmente importa. Terceiro tema: a oração que só o nosso Deus vê produz livramentos que só o nosso Deus pode realizar. 1. O livramento de Ezequias diante da morte. No segundo livro de Reis, capítulo 20, vemos o rei Ezequias receber uma notícia de morte. Diante disso, ele não buscou conselhos humanos, ele virou o rosto para a parede e orou ao nosso Deus em secreto. Aquela oração particular, feita em um momento de total vulnerabilidade, moveu o coração do Criador. Antes mesmo que o profeta saísse do pátio, o nosso Deus enviou o livramento, acrescentou 15 anos à sua vida e prometeu livrar a cidade das mãos do rei da Assíria. 2. O socorro de Pedro na prisão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, encontramos a igreja reunida em uma casa, fazendo contínua oração ao nosso Deus por Pedro, que estava preso. Enquanto o mundo via apenas correntes e sentinelas, o nosso Deus via o clamor sincero feito no secreto daquela casa. O resultado foi um livramento sobrenatural. Um anjo despertou Pedro e as correntes caíram. A oração que ninguém do lado de fora ouvia produziu um livramento que nenhum exército poderia impedir. 3. A proteção de Eliseu em Dotã. No segundo livro de Reis, capítulo 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo estava em pânico, mas Eliseu mantinha a paz de quem vive no secreto com o Altíssimo. Ele orou ao nosso Deus para que os olhos do moço fossem abertos. O livramento já estava lá. Carros de fogo e cavalos celestiais protegiam o profeta. A intimidade de Eliseu com o nosso Deus lhe garantia uma visão da proteção invisível que os distraídos não podiam perceber. 4. A vitória do nosso Senhor Jesus no deserto. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, o nosso Senhor Jesus enfrentou o tentador na solidão do deserto por 40 dias e 40 noites. Ali, no absoluto secreto, o nosso Senhor Jesus venceu as sugestões do inimigo através da palavra e da comunhão com o Pai. Aquele tempo a sós com o nosso Deus produziu o livramento da queda e a vitória sobre o pecado. Quando o nosso Senhor Jesus saiu daquele lugar de oração, ele saiu em poder, demonstrando que a força pública nasce na vitória secreta. Muitas vezes, o nosso Deus nos livra de ciladas que nem chegamos a conhecer, simplesmente porque estávamos de joelhos no nosso quarto. O livramento é a resposta pública de uma fidelidade que foi cultivada no oculto. Não despreze o seu tempo sozinho com o Criador, pois é ali que as maiores sentenças contra a sua vida são anuladas. Quarto tema. O quarto fechado é lugar de intimidade e não de formalidade religiosa. Deus não busca orações decoradas ou discursos vazios, mas corações derramados diante dele. Assim como Ana orou com lágrimas e profunda entrega, somos chamados a nos apresentar diante do Pai com verdade e quebrantamento. Para melhor compreendermos, vemos isso no Novo Testamento, onde se encontra no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 16, que nos convida a nos aproximar com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Nosso Senhor Jesus Cristo abriu esse caminho de intimidade, permitindo que nos acheguemos a Deus como filhos, e não como estranhos. Quinto tema:
Fechar a porta do mundo é abrir espaço para a ação de Deus no coração. Fechar a porta do mundo é abrir espaço para a ação do nosso Deus no coração. 1. A purificação de Isaías no templo. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, vemos o profeta em um momento de profunda introspecção e adoração. Ao desligar-se das distrações da terra e focar na santidade do nosso Deus, Isaías pôde ver a si mesmo como realmente era. Foi nesse espaço de isolamento espiritual que um querubim tocou seus lábios com uma brasa viva. Ao fechar a porta para as preocupações de Israel, Isaías abriu o coração para uma purificação que só o nosso Deus poderia realizar, capacitando-o para o seu chamado. 2. O novo nascimento revelado a Nicodemos. No Evangelho segundo João, capítulo 3, Nicodemos busca o nosso Senhor Jesus durante a noite. Ao escolher o silêncio e a discrição das trevas para encontrar o Mestre, ele fechou a porta para o julgamento dos seus pares fariseus. Naquele encontro particular, o nosso Senhor Jesus agiu profundamente em seu coração, ensinando sobre a necessidade de nascer de novo. O espaço aberto por Nicodemos no secreto permitiu que o nosso Deus plantasse a semente da salvação em uma mente antes endurecida pela religiosidade. 3. A transformação de Zaqueu no recôndito. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, embora Zaqueu estivesse em uma árvore, ele buscava um momento a sós com o olhar do nosso Senhor Jesus. Quando nosso Senhor Jesus lhe disse que era necessário pousar em sua casa, a porta do mundo foi fechada para os críticos que murmuravam do lado de fora. Na intimidade daquela casa, longe das multidões, o nosso Deus agiu de tal forma no coração de Zaqueu que ele decidiu restituir o que havia roubado. A ação transformadora aconteceu porque houve espaço para comunhão privada. 4. A renovação da mente de Paulo no deserto. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, vemos que, após o seu encontro na estrada de Damasco, Saulo passou um tempo em retiro na Arábia. Ele precisou fechar a porta de sua antiga vida e de seus antigos mestres para que o nosso Deus pudesse reescrever a sua lei em seu coração. Foi nesse período de quarto fechado espiritual que o perseguidor se tornou o apóstolo Paulo. Sem o desligamento do sistema do mundo, não haveria espaço para a profunda revelação do Evangelho que o nosso Senhor Jesus queria lhe entregar. Fechar a porta do mundo não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência espiritual. O nosso Deus é um cavalheiro e Ele espera que abramos espaço para que Ele possa operar a cura, a purificação e o novo nascimento em nós. Que hoje mesmo, você encontre tempo para silenciar o mundo e permitir que a mão do nosso Deus molde o seu coração conforme a vontade do nosso Senhor Jesus. 6º tema. A oração de entrega transforma fardos pesados em descanso espiritual. Quando o fardo se torna pesado, a oração não deve ser abandonada, mas intensificada. Entregar-se na presença de Deus é reconhecer que nossas forças são limitadas, mas o poder do Senhor é infinito. Para melhor compreendermos, vemos isso no Novo Testamento onde se encontra no livro do Evangelho segundo Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30, quando nosso Senhor Jesus Cristo convida todos os cansados e sobrecarregados a irem até Ele para encontrar descanso. No quarto fechado, aprendemos a trocar o peso da alma pela paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos conceda a graça de fechar hoje a porta do que nos distrai e abrir completamente o coração para a sua presença. Que nossa oração seja sincera, íntima e constante, e que aprendamos a confiar que o Pai vem em secreto e recompensa no tempo certo. A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações.